Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom nós estamos mais uma vez aqui para adorarmos ao nosso Deus, falarmos de assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas dentro da Palavra de Deus. O que é que a Palavra de Deus nos diz a respeito desses assuntos? Nós costumamos dizer que a Bíblia é o livro mais atual, e mais antigo que existe. E na Palavra de Deus nós encontramos tudo. Nós encontramos uma palavra para todos os momentos das nossas vidas. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no segundo trimestre de 2022. Esse artigo ele foi escrito por Nailene Brasil. E Nailene ela fala algo interessantíssimo, O título ele já começa com uma pergunta, um questionamento para mim e para você. Você pode tudo, mas será que você deve? Será que você deve? Como é que você tem se sentido nos últimos dias? Você tem se sentido sobrecarregada com as funções que você tem exercido? Como você tem se sentido? Nós vamos, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, queridas, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos, para tanto, pedir ao nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, que esteja orando ao Senhor nesse instante. O pastor Robson ele é pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, E nós louvamos a Deus pela vida do meu gatinho. Olá, irmã Paula, graça e paz, boa noite, um grande sábado, um sábado abençoado para todos nós. O desejo do nosso coração sempre é o mais profundo desejo, o sentimento de que Deus esteja enchendo a sua casa e a sua família com todas as sortes de bênçãos celestiais. Um grande abraço para você, para a sua família. E hoje o tema do estudo dessa noite: você pode tudo, mas será que deve? Você pode tudo, mas será que deve? E daqui a pouquinho, após a oração, já terá início aí a explanação desse assunto baseado na poderosa palavra de Deus. Como a nossa irmã Paulina sempre ela diz aqui no programa, nesse estudo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem sempre uma explicação para tudo o que acontece em nossa vida. Tem uma palavra diferenciada, é a palavra da verdade, e é isso que a gente vai aprender daqui a pouquinho após a oração. Estamos aí com essa foto de fundo, é a foto de uma das praças aqui da cidade de Almadina, tá? Nessa praça que está aparecendo nesse vídeo agora, a Igreja Batista Sinai, ela já realizou ali um leque, várias vezes, um leque de ação, um grande leque de ação solidária, com corte de cabelo, aferição de pressão arterial, doação de kit odontológico, doação de roupa e sapato e muito mais. Ali logo na entrada do bairro da Liberdade. E já estamos em uma campanha nova. Já estamos em campanha, que é a campanha Me Aqueça nesse Inverno 2022. E estamos aqui exatamente para isso, para dizer a você que você já pode se preparar, você já pode se organizar e você já pode deixar pronta aí a sua doação, roupa e sapato, lençol, o que você puder, doe o que você puder, faça a sua doação. É só avisar para a igreja que a igreja vai ou vai buscar antes ou vai buscar no dia da arrecadação. Então fica aí esse nosso aviso, nosso lembrete, campanha Me Aqueça nesse Inverno 2022, e você não pode ficar de fora. Vamos então ao nosso momento de oração. Pai poderoso, Deus bendito e amado, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. É sempre uma oportunidade, é sempre um grande privilégio quando nos encontramos em Tua presença e podemos falar das Tuas maravilhas e podemos orar em nome de Jesus. Fala ao nosso coração nessa noite, abençoe a Tua serva, abençoe aquilo que o Senhor já tem colocado nos seus lábios, para que ela seja abençoada e seja tão somente instrumento nas Tuas mãos para impactar as nossas vidas e as nossas famílias. Obrigado por tudo, nos dê a Tua bênção, nos dê uma noite guardada debaixo da Tua graça. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, você pode tudo, mas será que deve? Esse é o estudo da noite e nós vamos deixar a nossa irmã Paulina aí por um tempo, já conduzindo o assunto, e a gente volta daqui a pouquinho tendo algumas participações com alguns textos bíblicos. Você pode tudo, mas será que deve? Artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, escrito por Nailene Brasil. E, queridos Brasil,
ela começa, o artigo já é um questionamento, e ela faz vários questionamentos para mim e para você. Você se sente sobrecarregada nos últimos tempos? Com as funções que você tem exercido? O que você acha? A busca da mulher pela igualdade trouxe mais prejuízo ou benefícios para a mulher? Queridos, Deus nos criou, né? Deus nos criou. A Bíblia nos diz que Deus nos fez da costela de Adão. A Bíblia nos diz que Deus tirou Eva, que Deus formou a mulher. E Deus nos fez com uma função específica, né? De sermos auxiliadora, de estarmos lado a lado com o homem ali, auxiliando na administração do paraíso. Mas muitas mulheres, queridos, muitas pessoas acabam confundindo. A autora coloca aqui muitas mulheres, eu coloco muitas pessoas, tanto homem quanto mulher, acaba confundindo, deturpando essa questão de auxiliadora, do que é ser auxiliadora, né? Porque a Bíblia nos diz que far-lhe-ei uma mulher idônea, uma auxiliadora, alguém que esteja ao seu lado. Foi isso que a Bíblia nos diz que Deus faria quando Deus fez o homem ou quando Deus fez a mulher. E aí, o que é que acontece? Essa busca, essa falta de entendimento do que é ser auxiliadora, muitas vezes tem levado a mulher a ir além dos seus próprios limites para mostrar que é tão capaz quanto o homem. E aí, queridos, é que surge o problema da sobrecarga, das dificuldades. Então você pode tudo, mas será que deve? Esse título já nos remete a um versículo, né? A um versículo bíblico escrito pelo apóstolo Paulo, quando escreveu ali a igreja em Coríntios, em 1 Coríntios 6, 12, versículo A. E o texto, ele assim está escrito: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, na parte A. Isso aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Queridos, o contexto dessa carta era o seguinte: os coríntios estavam se comportando de forma bastante reprovável naquela época. Havia muitas dissensões, muitas brigas entre os irmãos, partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, aquilo, outro. Havia uma sensualidade extrema no seio da igreja. Então Paulo, quando escreveu essa carta à igreja, com as repreensões e os ensinamentos à igreja, Paulo ele estava mostrando que servir a Deus era algo maravilhoso, mas que requeria de nós abrir mão de algumas das nossas vontades, de desejos carnais. E aí, ele vai e explica aos coríntios: olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém a um cristão fazer, né? Então, literalmente, Paulo queria que a igreja de Coríntios estivesse tomando um novo rumo em busca da santidade e seguir aquilo que era decente, que era verdadeiro, que era solidário, que fosse longânima, que fosse uma igreja amorosa, que estivesse dando o mesmo lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas ao analisarmos a epístola, com certeza nós vamos ter a sensação de que Paulo estava falando para a igreja do Senhor hoje. É como se Paulo estivesse escrevendo para os crentes da igreja de Cristo, para o corpo de Cristo da igreja de hoje, do século 21. Não há muita diferença entre a igreja de Coríntios e a igreja desta época. Então a repreenda de Paulo nos cai como uma carapuça. E então nós vamos ver que os ensinos de Paulo têm muito a ver conosco também, mulheres do século 21. Muito a ver conosco. E é o que nós estaremos estudando, né? Nesta noite, nós estaremos estudando, nós estaremos falando que nós podemos tudo, mas nem tudo nos é lícito. Então, tudo pode, mas nem tudo nos convém. Então, o que é que os ensinos de Paulo, né, diz às mulheres do século 21? Né? Mulheres do século 21 e os ensinos de Paulo. As mulheres do século 21, diferentemente dos irmãos de Corinto, não fizeram nada de errado, queridos. Não fizeram nada de errado. Apenas
nada que fosse reprovável, né? Nós estamos aí falando sobre as mulheres do século XXI, né? E os ensinos do apóstolo Paulo para essas mulheres do século XXI. Essas mulheres, diferente da igreja de Corinto, elas não fizeram nada de errado. Mas há algum tempo, elas começaram a pensar em sua liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de trabalho. Isso foi muito bom mesmo. A gente vai ver que as filhas de Zelofeade foram as primeiras a buscarem fazer a diferença em uma época que as mulheres não podiam nem falar. Então, mas hoje, graças a Deus, as mulheres conquistaram seu espaço, conquistaram o seu direito. E não há nada de errado nisso. Nós mulheres, nós precisávamos mesmo de um pouco de reconhecimento. Nós precisávamos mesmo de valor, de sermos reconhecidas como mulheres, como auxiliadoras, como ser completo, ser integral. E nós lutamos e nós conseguimos isso. Então a carta de Paulo, o que a carta de Paulo tem a ver com as mulheres do século XXI, com a luta dessas mulheres do século XXI pelo reconhecimento? É que tal como a igreja de Corinto, nós erramos, queridos, a mão. Nós erramos a mão. Nós erramos a mão. Eles erraram a mão em comportamentos reprováveis e nós erramos em nossos limites. Nós erramos a mão em ultrapassar nossos limites. Nós sobrecarregamos os nossos corpos e almas. E aos poucos, e com a luta, e com muita luta, as mulheres elas conquistaram o seu espaço na sociedade. Mas essa conquista ela veio, contudo, acompanhada com uma alta muito grande a ser paga, com um preço muito grande a ser pago. A sobrecarga de trabalho, o estresse, o tempo escasso com a família, com os filhos, além da multiplicação das responsabilidades. As mulheres elas buscaram e conseguiram sim os seus direitos, mas ao lado dos seus direitos existem também deveres. Ao lado dos seus direitos existem deveres. Então nós conseguimos conquistar os direitos e nós também, queridos, nos sobrecarregamos com os deveres. Então a carta de Paulo às mulheres do século XXI, os ensinos de Paulo às mulheres do século XXI, nos remete justamente a isso. Os irmãos em Corinto, eles ultrapassaram seus limites, erraram a mão, né? Em forma comportamental, em forma de agir de forma diferente, né, do versículo a ser estudado. E aí, os irmãos de Corinto, eles erraram a mão nisso, né, na forma de se comportar, num comportamento reprovável diante de Deus. E nós, mulheres do século XXI, nós erramos a mão em ultrapassar os nossos limites. E acabamos sobrecarregando os nossos corpos, as nossas almas, as nossas mentes. Ficamos sobrecarregadas e com pouco tempo para nós mesmas, para a família, para Deus e para as demais atividades. Então, as mulheres do século XXI, elas mudaram, mas os homens nem tanto. Por isso nós acabamos por adquirir uma dupla jornada de trabalho. É isso que o Brasil nos diz, que acabamos de adquirir uma dupla jornada de trabalho. Uma com o nosso trabalho, né, em si, e a outra com a nossa casa. E isso foi uma ultrapassagem de limites físicos, mentais e espirituais. Então, na Irlene Brasil, ela nos diz o seguinte: as mulheres mudaram, mas os homens nem tanto. As mulheres mudaram, mas os homens nem tanto. Por que os homens não mudaram? Eu lembrei de um artigo, de uma mensagem que a minha cunhada mandou no grupo de WhatsApp. A mensagem dizia assim, com relação ao homem estar ajudando a mulher, que um falou assim: olha, eu vou ajudar ali a minha mulher a lavar os pratos. Ele ajudar sua mulher, eu não ajudo minha mulher. Por que eu vou ajudar a mulher? Né? E aí ele começa a discorrer: olha, eu ajudo minha mulher porque eu moro na mesma casa que ela. Eu como também. Eu ajudo a minha mulher a fazer a comida porque eu quero, vou me alimentar também.
Eu ajudo a mulher a lavar os pratos porque eu sujei também os pratos. A arrumar a casa porque eu moro nessa casa, eu gosto de ver a casa limpinha. Mas quando a Irlene Brasil disse que os homens, que as mulheres mudaram, que elas conquistaram seu espaço, que elas têm voz na sociedade, que os homens nem tanto, é porque os homens ainda continuam com a mentalidade arcaica, né? Aquela mentalidade mais, assim, o homem não é muito dado a ajudar. Né? O homem não é muito dado a ajudar, a fazer as tarefas de casa, a ser colaborador, no sentido de estar ajudando a mulher no serviço da casa. E aí o que acontece? A mulher ela trabalha fora, ela estuda, ela faz mestrado, doutorado, né? Ela faz pós-graduação, ela se especializa, faz curso de capacitação e ainda tem tempo para estar em casa, cuidar da casa, arrumar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, dar atenção para o marido e ter um tempo para si mesma. Então a mulher acaba se desdobrando, fazendo inúmeras tarefas. E isso o que acontece? Isso acaba nos levando ao desgaste físico, emocional, espiritual e assim vai. Então nós temos uma jornada dupla de trabalho, é isso que o Brasil nos diz. Uma com o nosso trabalho em si e a outra jornada com a nossa casa. E isso acaba ultrapassando os limites. Então, nossos limites, eles não nos desqualificam, mas eles nos imprimem uma identidade única. Podemos sim fazer muito, muito mais coisa do que supõe a sociedade. Mas nós não podemos fazer todas as coisas. E com certeza, nós não devemos fazer todas as coisas. Então, a palavra de Deus nos diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, nos diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Isso, então Gênesis capítulo 2, versículo 18, nos relata aí a história, né? Gênesis capítulo 2, 1 e 2, nos relata a história da criação do homem. E a Bíblia nos diz que Deus falou assim, olha, não é bom que o homem esteja só, não é bom, eu estou vendo aqui que o homem sozinho não dá conta, não é bom que ele esteja só, ele precisa de alguém para conversar, ele precisa de alguém para discutir seus planos, para ajudar na tarefa da administração, então eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma pessoa que seja idônea, uma pessoa que esteja ao seu lado, para administrar. Então o Senhor, queridos, Ele nos deu uma importante missão. Essa missão de sermos ajudadora, ela foi dada pelo próprio Deus. É uma missão importante, é uma missão delicada e muito difícil ser auxiliadora. A sociedade, contudo, acha que auxiliar alguém é ser inferior. E quando, na verdade, ser auxiliador é dar suporte, é trabalhar junto para o crescimento de um projeto, para o crescimento de uma missão. Então, quando Deus coloca o homem e a mulher como auxiliadora do homem num lar, os dois juntos irão trabalhar com um objetivo: o sucesso do casamento, o sucesso da família, o progresso financeiro, espiritual, emocional da sua família. Então, vão trabalhar com um só objetivo. E a autora coloca aqui o seguinte, que a função de auxiliadora é uma função de suporte, de alicerce. Eu costumo dizer, brincando com meu esposo, que às vezes ele fala assim, o homem é o cabeça da mulher. Eu falo, mas a mulher é o pescoço, né? Ela gira o pescoço, gira a cabeça para onde quer. Então é assim, eles precisam trabalhar juntos, é um conjunto, né? Fazem parte. E a função o seu auxiliador é um alicerce a pessoa. E aqui a autora fala o seguinte, se aquele que auxilia fracassa, todo o resto do projeto pode ir por água abaixo. E a gente vai ver isso quando o homem pecou, né? Quando Eva cede à tentação da serpente, ela leva também, né, essa tentação até Adão, fazendo com que Adão caia. Então essa função de auxiliadora é uma função fundamental na construção de uma sociedade. É fundamental na construção de uma sociedade. Somos nós
que geramos e criamos os grandes homens e mulheres da sociedade. Somos nós também que podemos destruí-los. E isso é muito sério. Deus nos outorgou uma missão importantíssima, é isso que a autora nos diz, nos capacitou para essa missão. A gente vai ver que a mulher, ela pode fazer multitarefas, né? A mulher às vezes atende no telefone, a mulher conversa em casa, a mulher faz a comida ali, dá atenção à criança. A gente vai ver que a mulher ela é capaz de exercitar várias tarefas ao mesmo tempo, que é mais difícil para o homem. Às vezes o homem fica se concentrando ali, né? A Robson costuma brincar comigo e dizer assim: Paulina, você estava falando sobre isso, como é que você já mudou e já está em um assunto completamente diferente? Porque a gente tem essa velocidade de pensamento, de mudar, essa forma ágil de ser. Isso faz parte da Constituição Feminina. Isso faz parte da Constituição Feminina. Então a gente vai ver o seguinte, que a mulher, ela é dotada, dessas habilidades, né? E nós somos abençoadas por Deus também para um amadurecimento mais precoce que o homem. E ao invés disso nos causar dano, isso faz bem. Nos proporciona, que a autora fala, um sexto sentido maior, né? Aquele sexto sentido que só a mulher tem, de ser perspicaz, de perceber as coisas, às vezes só no cheiro, né? Então, é óbvio que nos dias atuais o trabalho da mulher é mais do que necessário. Não é errado trabalhar fora, é isso que a autora nos diz. Nós podemos ajudar e nós devemos ajudar nas despesas de casa. Nós precisamos fazer uma faculdade, nós precisamos ter uma profissão, precisamos praticar esportes, precisamos ter um tempo para nós mesmas. Mas, no entanto, nós precisamos, queridos, observar para não exagerar nessas funções e nem sobrepor essas funções a outras áreas das nossas vidas, tornando-as mais importantes. O trabalhar fora, o crescer profissionalmente, financeiramente, do que o crescer espiritualmente, emocionalmente, de se sentir bem, de estar bem consigo mesmo. E às vezes a gente dá tanto tempo para o trabalho, para as coisas seculares, que esquecemos de reservar um tempo para nós mesmas. E as consequências de ultrapassarmos limites, dessa sobrecarga, elas são grandes. As consequências vêm nas áreas emocionais, nas áreas físicas, nas áreas espirituais, são desagradáveis, como o estresse, como a ansiedade, como dificuldades para dormir, problemas cardíacos, problemas cerebrais. Então são eles os problemas que advém a mulher por conta da sobrecarga que tem. Então a autora nos diz o seguinte, Nairlene: o Brasil nos fala que todos nós somos uma máquina integral, uma única peça. Se uma única peça estiver ruim, as demais sofrem danos também. Portanto, é necessário observar quais são os nossos limites. Todos nós, eu e você, somos uma máquina integral. E se uma única peça dessa máquina ela estiver ruim, todas as demais peças elas irão sofrer uma consequência, né? E portanto é necessário nós observarmos os nossos limites. E isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Nós precisamos observar os nossos limites. Então nós vamos falar agora sobre a mulher e os seus limites. A mulher e os seus limites. Apesar, queridos, de podermos quase tudo, há coisas que Deus prefere que não façamos. E há outras que Deus faz questão de que façamos. E há coisas que Deus nos permite fazer. E há outras que nós não devemos fazer. Então, olha que coisa interessante. Apesar de podermos quase tudo, é isso que a autora nos diz, Deus prefere que nós não façamos tudo. Porque há coisas que Deus prefere que a gente não faça, há coisas que Deus faz questão de que a gente faça, há coisas que Deus nos permite fazer
E há outras coisas que Deus simplesmente não deseja que façamos. Então, independente daquilo que se deve ou não fazer, nós não seremos menores ou maiores que ninguém. Ainda aqui está o sentido da igualdade, né? Quando Deus ele tirou a mulher da costela do homem, ele fez a igualdade. A Bíblia vai nos dizer que Deus fez com o mesmo DNA, o DNA do Senhor. Deus nos fez, queridos, com a mesma matéria que o homem. Deus nos fez iguais, porém diferentes. Deus nos fez iguais, porém diferentes. E essas diferenças é que nos torna iguais. São essas diferenças que nós temos entre o homem e a mulher que nos tornam iguais, cheios de possibilidades, cheios de potenciais e em pé de igualdade, um ajudando ao outro. Porque existem coisas que só mulher sabe fazer, só mulher pode fazer, e existem coisas que realmente só dá para o homem fazer. Então a gente percebe que, por mais que a gente queira ultrapassar os limites, nós nos desgastamos com isso. Então, independente daquilo que se deve ou não fazer, nós não somos menores ou maiores que ninguém. E, na verdade, a igualdade, a autora nos diz aqui, se revela na diferença. E ela quer dizer o seguinte, que os homens e as mulheres, eles foram criados por Deus, seres iguais, da mesma matéria, mesmo DNA. Deus soprou sobre o homem, sobre a mulher, o seu Espírito Santo. Deus nos fez da costela, do ladinho, para que estivéssemos lado a lado ao homem. E nos dotou de habilidades para que pudéssemos estar auxiliando ao homem naquelas habilidades que o homem não tem. A gente vai ver que a mulher, ela possui algumas habilidades que são inerentes realmente à natureza feminina. E por mais que o homem tente se igualar, não consegue. E também existem habilidades que são inerentes à natureza masculina. Por mais que a mulher tente, ela não consegue. Pode até fazer, mas há um desgaste muito grande, física, emocionalmente e por aí vai. Então nós temos a mesma importância para o Senhor, sem qualquer distinção. Somos todavia diferentes por nossa constituição e missão que nos foi dada por Deus. Nem o homem é superior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem. Nós apenas somos diferentes e complementares, um complementa o outro. Então, por fim, nós conquistamos nosso espaço na sociedade. A gente vai ver que o próprio Jesus, ele quebrou esse paradigma, ele dá oportunidades. Jesus, ele apareceu primeiro a uma mulher. A mulher foi aquela que anunciou aqui o Jesus ressurreto. Então, a gente vai ver que Deus, ele atende, Deus, ele para, ele nos atende, Deus, ele nos abençoa. E o próprio Deus foi quem começou essa quebra de paradigmas. E nós louvamos a Deus porque hoje a mulher, ela tem voz na sociedade. Tudo que Deus nos proporcionou como vitória e toda a honra que nos deu desde os tempos de Jesus Cristo devem fazer parte também, queridos, do nosso comportamento dinâmico diante de toda a conquista que tivemos. Porque uma coisa é certa, tudo que nós conquistamos, seja bem materiais, títulos, se nós perdermos a nossa família, a nossa comunhão com Deus, isso não tem importância nenhuma. De nada vale. Então nós precisamos que a nossa força ela venha do Senhor. Nós precisamos renovar as nossas forças nas misericórdias do nosso Deus. Então é preciso sim que nós cuidemos para que todas essas funções e responsabilidades que nós exercemos sejam direcionadas, controladas pelos mandamentos de Deus, pelo amor que Deus tem para conosco. E tudo isso que nós conquistamos não vai ser em vão. Então, atitudes fazem a diferença. Então nós precisamos, tudo que nós conquistamos, é válido, é muito bom, mas não adianta termos títulos, bens e perdermos a nossa fé, a nossa família
os nossos filhos. Então, toda atitude, as atitudes que nós temos, as ações que nós temos, elas farão toda a diferença em nossa vida. Então, para aliviar essa sobrecarga que muitas vezes nós mulheres temos, de jornada dupla, trabalhar fora e trabalhar em casa, nós precisamos ficar atentos a pequenas atitudes que farão uma grande diferença em nosso dia a dia. E a autora aqui elenca algumas dessas atitudes. Ela diz que nós precisamos nos alimentar bem e praticar alguma atividade física, não deixar de reservar um tempo de descanso e, se possível, um dia inteiro só para a gente. Vamos observar o exemplo de Deus. Deus precisava descansar? Não, mas a Bíblia nos diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Por que Deus descansou? Porque Ele quis deixar um exemplo para mim e um exemplo para você. Então, para que seu dia seja produtivo, tenha sempre uma agenda de horários. Faça um planejamento, planeje seu dia, planeje o que você vai fazer, reserve tempo para cada atividade e assim o seu dia e a sua mente estarão organizados. E isso vai aliviar a tensão, vai aliviar a sobrecarga e você vai ver que tudo tem seu tempo. É isso que a Bíblia nos diz, que tudo tem seu tempo determinado. Fique atenta também, queridos, à sua família. Depois de Deus, o que nós temos mais importante é a nossa família. Nós já falamos aqui anteriormente que o mais importante em nossa declaração de renda não é a nossa renda, né? Mas a nossa família, os nossos filhos, né? Os nossos filhos. Então, a nossa família é um bem precioso que Deus nos deu. Vamos dar importância, vamos dar atenção para a nossa família, vamos dar atenção para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Vamos ter tempo de qualidade para com a nossa família. E por fim, né? Por fim, e não mais importante, não esqueça de orar, de reservar um tempo para estar a sós com Deus, para estar em sintonia com Deus, para ler a palavra de Deus, para se alimentar dessa palavra e buscar se fortalecer no Espírito Santo de Deus. E aí a gente fala o seguinte, que a mulher e seus limites, né? A mulher e seus limites. Não, mulher e seus limites não, né? O equilíbrio aqui entre o posso e o devo, o equilíbrio entre o posso e o devo. Nós falamos que as atitudes, elas fazem toda a diferença e existem limites entre o que eu posso e o que eu devo fazer. Nós vimos no versículo que a Bíblia nos diz o quê? Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Agora nós já sabemos a resposta para a pergunta do estudo, né? Nós podemos todas as coisas, mas nós não devemos fazer todas as coisas. Há limites que nós precisamos respeitar para não termos consequências indesejadas, tanto para nós quanto para a nossa família. Mais do que direitos, nós precisamos lutar por respeito. Respeito primeiro a nós mesmas, como mulheres. Respeito ao nosso limite. Respeito ao nosso corpo. Respeito ao nosso trabalho. Então, a luta, né? A luta pelos direitos, ela perpassa primeiro pela conquista da luta pelo respeito. Respeito meu como pessoa, eu preciso me respeitar como pessoa, como mulher, respeitar os meus limites, não ultrapassá-los, respeitar o limite do meu corpo, porque nós somos uma máquina integral, nós precisamos respeitar o nosso trabalho. E aí a autora coloca o seguinte: nada de ultrapassar limites, só para provar que podemos todas as coisas. Nós sabemos que podemos, e isso basta. Os exageros nunca serão bons. Então não queira fazer tudo ao mesmo tempo, não queira fazer todas as coisas, porque você vai ficar desgastado com isso. Nós já sabemos que nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer. Para resumir, a nossa força ela vem principalmente de Deus. Deus nos deu a capacidade de gerar uma sociedade,
mas também nos deu limites, para que, de posse do entendimento desses limites, nós possamos conquistar o equilíbrio em todas as áreas das nossas vidas. Então é preciso pedir o quê? Sabedoria ao nosso Deus. É preciso saber exatamente, pedir sabedoria a Deus para saber exatamente até onde nós podemos ir, como mulheres, como pessoas. E já que o nosso espaço na sociedade já está garantido, é isso que o autor nos diz, já que nós provamos nossa competência, agora precisamos, queridas, tomar consciência de nós mesmas como pessoa e buscarmos esse equilíbrio entre o que podemos fazer e o que devemos fazer. Porque esse equilíbrio ele é fundamental e só pode ser encontrado na orientação de Deus, na forma como nós iremos desempenhar esse papel tão sublime que Deus nos deu de auxiliadora. Um papel difícil, mas um papel também prazeroso, esse papel de ser mulher. Deus me fez mulher, Deus fez você mulher e nós precisamos pedir a Deus sabedoria dos altos céus para compreendermos o equilíbrio, termos um equilíbrio fundamental entre o que eu posso e o que eu devo fazer. E aí, queridas, para guardar no coração, o que eu deixo para você está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que nos diz assim: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Então, tudo que você tiver a sua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, né? Faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde você não vai ter nem obra, não vai ter nem projeto, não vai ter conhecimento, não vai ter sabedoria alguma. Então não adianta você ultrapassar limites, não adianta você ir além do seu limite físico, mental, para conquistar um objetivo. Faça dentro das suas forças. Peça a Deus que esteja renovando as suas forças. Porque o próprio Provérbios nos diz, Eclesiastes nos diz no versículo 10, e o autor de Provérbios, ele nos fala isso, aí no versículo 4, ele nos fala isso, ele diz, olha, que é melhor estar entre os vivos, porque entre os vivos há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Não adianta sermos leoas, não adianta sermos ferozes e acabarmos na sepultura, acabarmos em uma cama, acabarmos em um quarto, sobrecarregada, estressada, sem uma perspectiva de vida, mas perdendo o prazer pela vida. Então nós precisamos, queridos, estar entre os vivos. Então tudo que vier a tua mão para fazer, faça bem, faça o seu melhor, faça o que você puder, realmente conforme as tuas forças, conforme o teu melhor. E não tente ultrapassar o limite físico do seu corpo como mulher. Então, vai mulher, goza a tua vida com alegria, com disposição, tenha prazer de ser mulher. Tenha prazer de ser mulher. No versículo 9, o autor diz, olha, goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vão, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a porção nesta terra. E o teu trabalho, tudo que fizeste debaixo do sol. Então, goza da vida. Viva a vida de forma que você saiba equilibrar tanto a jornada de trabalho, quanto o momento seu como mulher, como mãe, como esposa, como filha, como pessoa, como ser, como mulher. Que Deus te abençoe, que Deus conceda a você uma semana de paz, uma semana na presença dEle. Muito obrigada a você que tem orado, muito obrigada a você que tem contribuído na divulgação da palavra de Deus, na propagação da palavra de Deus, compartilhando os estudos com os seus amigos. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva,
Vamos nos ajudar nessa corrente aí do bem, de levar a palavra de Deus, e está a tempo e fora de tempo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe, mulher. Que Deus te dê sabedoria e para ter equilíbrio entre o trabalhar fora, essa jornada dupla que nós temos, de trabalhar fora, de estudar, de nos capacitarmos profissionalmente e também de estarmos cuidando da nossa casa, né? De sermos aquela auxiliadora. Que Deus nos abençoe, te dê uma semana de paz na presença dele. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.